Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriano Barbosa, você é no canal Adriano Barbosa Advocacia, canal dedicado ao estudo aí do direito agroalimentar, direito regulatório na esfera da defesa agropecuária, principalmente na fiscalização do Ministério da Agricultura. Vamos dar sequência hoje no estudo aí do decreto 12.126, a parte 3. Decreto esse que foi publicado no finalzinho de julho, dia 31 de julho de 2024, e regulamenta aí a lei do autocontrole, tão famigerada lei do autocontrole. Vamos trabalhar? Então, em continuidade, a gente vai falar agora do capítulo 3 do decreto, que fala do Programa de Incentivo à Conformidade de Defesa Agropecuária. O artigo 10º traz o seguinte: a adesão ao Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa Agropecuária é voluntária e pode ser solicitada por meio do sistema eletrônico por estabelecimentos de produtos de origem animal comestível ou não comestível e de produtos destinados à alimentação animal, registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, vamos lá. Primeiro, a adesão é voluntária, não é obrigatório nesse momento. Então, diz o decreto aqui que quem tiver interesse, lembrando que isso aqui é um programa que troca a compartilhamento de informações do programa de autocontrole com alguns benefícios, dentre eles, por exemplo, a facilitação da exportação e importação, dentre eles a possibilidade de dispensa da aprovação prévia dos projetos de reforma e ampliação, entre outros. Tá? Então é voluntário, então quem quiser pode aderir. Como? Vai aderir por meio do sistema eletrônico. E quem pode? Quais são os estabelecimentos? Os estabelecimentos de produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, e os de alimentação animal registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária. O artigo 11, artigo 11º, são princípios do Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa Agropecuária. O inciso 1 traz confiança e reciprocidade entre o poder público e os agentes regulados. Aqui é muito interessante a gente fazer um breve comentário. É de conhecimento, é muito já bem sedimentado o entendimento que vigora no direito brasileiro, em toda a relação jurídica no Brasil, o princípio da boa-fé objetiva. O que quer dizer isso? Todo mundo deve ser entendido como dotado de boa-fé ou de boas intenções. Você não pode partir de pressuposto que alguém está mal intencionado. Então, quando você cria um decreto, um programa para construir uma confiança, me parece que isso atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. A boa-fé ela é presumida. Então, você deve partir desse pressuposto, mas se existir prova em contrário, a boa-fé ela deixa de existir, Então, você comprova a má-fé. Então, ela é uma presunção relativa, ela depende de prova em contrário para ser desconstituída. Mas como que você cria um programa para existir confiança? Para mim é meio contraditório isso. Se a gente tem o princípio da boa-fé objetiva vigorando, não deveria existir um programa para se criar confiança. A confiança é um fruto necessário aí da boa-fé objetiva. A reciprocidade é ser contrapartidas, aí, ter o mesmo peso, o mesmo valor entre o poder público e os agentes regulados. Ok. Tá? O inciso 2 traz a transparência. A transparência também, principalmente dos atos da administração pública, já é princípio. Mas aqui está se referindo à transparência das empresas, aí, dos processos produtivos. Então é um pouquinho diferente. Isso é resguardado aí, pelo sigilo, até o sigilo industrial aí das empresas, mas aqui visa aumentar essa transparência para os órgãos fiscalizadores terem acesso aos controles, aos monitoramentos de fato da produção. Tá? No inciso 3º, simplificação e agilidade dos processos. É muito importante ressaltar que essa simplificação jamais vai poder atingir alguma garantia constitucional, por exemplo, contraditória e ampla defesa. Então, jamais vai poder existir uma simplificação no processo que promova uma redução, um impacto aí na ampla defesa, na amplitude da defesa ou no contraditório. Isso não pode acontecer de forma alguma. Da mesma forma, agilidade, Inciso 4º, adesão voluntária, ok, isso está bem claro. Inciso 5º, compartilhamento de dados, com ênfase em ferramentas de tecnologia de informação. Aqui fica bem claro que a ideia é tornar os autocontrole eletrônico, de fato é isso. E na lei 14.515 fala o seguinte, para quem não tiver condição tecnológica para isso, vai existir um portal, vai existir um sistema do governo que vai possibilitar isso.
Tá? Mas a ideia, então, aqui fica bem claro agora, né, que a tendência aí é o programa de autocontrole eletrônico para fim de facilitar o compartilhamento desses dados. Tá? Continuando ainda no artigo 11, né, o caput fala lá que são princípios do Programa de Incentivo à Conformidade e Defesa Agropecuária, temos mais princípios. Né? Então, o inciso 6º traz gestão pautada nos princípios da análise de risco. Ok? Isso também está na Lei 14.515 e é o direcionamento que tem a defesa agropecuária, então, vai atuar com base em risco. Né? Inciso 7º, conformidade com os procedimentos padrão da defesa agropecuária e com a legislação. Então, a ideia do programa de incentivo à conformidade é trazer a conformidade do estabelecimento, dos processos ali desenvolvidos pelos estabelecimentos, pelos agentes privados, com a legislação e com os padrões aí da defesa agropecuária. Inciso 8º, cooperação e comunicação entre as partes. A cooperação havia sido mitigada nos últimos períodos aí do Ministério da Agricultura, entendendo que o papel é fiscalizatório e pura e simplesmente. Então aqui ressalta que deve existir uma cooperação, né? Sendo o Ministério detentor de um conhecimento técnico muito importante. Então deve existir cooperação e comunicação entre as partes. Né? O inciso 9º traz a racionalidade, a razoabilidade e a efetividade. Racionalidade ou razoabilidade é a ideia de tornar aqui uma conexão lógica entre as ações, entre os controles, né, ter uma razão, né, ter a utilização da razão como fundamento. Né? Isso é a racionalidade, a razoabilidade. E efetividade é o atingimento de resultados, né, por meio das metodologias empregadas. Tá? Artigo 12º, são objetivos do Programa de Incentivo à Conformidade e Defesa Agropecuária. Primeiro, no inciso 1º, estimular o aperfeiçoamento de sistemas de garantia de qualidade dos agentes regulados. É interessante notar aqui que estimular o aperfeiçoamento é uma busca constante para quem tem um sistema de garantia de qualidade, né? Não é esse decreto que traz uma inovação nesse sentido, né? Essa busca constante pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento do sistema de qualidade é uma luta constante de quem está na indústria, é rotina, né? Infelizmente, em alguns casos, a gente tem demandas grandes, aí, até mesmo do próprio MAPA, que inviabilizam, dificultam, né, o aperfeiçoamento de uma forma mais rápida. Mas, mesmo assim, isso aqui é uma constante na indústria. Né? Mas que bom que o programa vem para somar nesse sentido. Né? O inciso 2º, contribuir para o incremento da segurança da defesa agropecuária, de modo a conferir transparência aos sistemas de garantia de qualidade. Então, a ideia é a empresa abrir, compartilhar os dados aí para ter uma transparência nos seus processos produtivos. Tá? O que hoje também, embora não tenha obrigatoriedade de compartilhamento periódico, né, assim que o fiscal determina, pede, os dados são apresentados na maioria das empresas, pelo menos. Né. Inciso 3º, atuar preventivamente a autuação, de modo a permitir a regularização por notificação de não conformidades ou irregularidades. Aqui, só para lembrar, né, a regularização por notificação é a antiga RNC, quem é um pouco mais antigo vai lembrar. Então, o fiscal, né, o servidor público, identifica uma não conformidade, comunica à empresa e estabelece um prazo para correção. A empresa vai apresentar a ação e o prazo para correção. Tá? Essa é a ideia. Mas lembra que não estão todas passíveis, né? As gravíssimas aí não estão passíveis de regularização por notificação. Tá? Ainda no artigo 12º, que fala dos objetivos, a gente tem mais objetivos lá. Então, no inciso 4º está majorar a confiança no relacionamento entre o poder público e os agentes regulados para que aderirem ao programa. Novamente, mesma crítica que eu fiz aqui na questão do artigo anterior, lá com relação à boa-fé objetiva. Né? Majorar a confiança no relacionamento. A confiança é um pressuposto. Né? A boa-fé é pressuposto. Não pode exigir presunção da má-fé. Então, como que você aumenta a confiança naquilo que você já deveria ter, né? Ou tem, né? Mas no mínimo deveria ter, né? Porque a boa-fé é objetiva, apesar de ser uma presunção. Então, nos casos em que existe prova contrária e que a má-fé ficou evidenciada, aí sim, né? Talvez seja necessária uma construção de confiança, né? Não basta ser aquela velha frase, né? Não basta ser honesto, tem que mostrar ser honesto, é a mulher de Nero, né? Mas aqui está falando da confiança aqui no modo geral, e aqui para mim é uma ofensa grande ao princípio da boa-fé objetiva. Tá?
Então, é presunção que todo mundo age de boa fé. Tá? Esse é um pressuposto, constitucional, inclusive. No artigo 5º, contribuir para a maior fluidez do processo administrativo, por meio de emprego de gestão fundamentada nos princípios da análise de risco e da simplificação processual. Novamente, simplificação processual, ok, é muito bem-vinda, né? Eu acho que isso faz necessária, porém, jamais vai poder afetar qualquer das garantias constitucionais. Ampla defesa, contraditório, publicidade, legalidade, impessoalidade, nenhuma dessas garantias vai poder ser comprometida. Né? Nenhuma dos direitos ou garantias do administrado pode sofrer dano por causa de uma simplificação processual. Então, eu posso retirar uma etapa do processo, por exemplo, alegações finais. Eu posso retirar as alegações finais com vista a simplificar o processo? Negativo. Negativo. Isso viola uma garantia fundamental, constitucional. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa simplificação aqui, tá bom? Artigo 13º. O ato do Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária estabelecerá a unidade responsável pela gestão do programa de incentivo à conformidade e defesa agropecuária. Então, possivelmente vai ser criado um órgão específico para trabalhar com esse programa, para acompanhar os dados, para checar se está sendo cumprido a periodicidade devida. Então, vai ter um órgão dedicado a essa finalidade. Artigo 14º. Os agentes regulados interessados em aderir ao programa de incentivo à conformidade em defesa agropecuária deverão apresentar requerimento ao Ministério da Agricultura e Pecuária e atender os seguintes critérios. Então aqui ele está falando de como aderir ao programa, como é que vai ser o processo de adesão, né, e quais são os critérios que têm que ser seguidos. Então aqui vamos falar dos critérios. Inciso 1º, possuir programa de autocontrole implementados há no mínimo 6 meses, contados da data do requerimento da adesão. Então vou requerir no mês de dezembro. Então, a partir de junho, eu tenho que ter todos os meus programas, né, de autocontrole implementados, aí, funcionando, para eu pedir lá em dezembro. Então, é basicamente isso. Inciso 2º. Não ter penalidade pendente de execução em decorrência de infrações que tenham implicado em dano ao consumidor em razão do risco à saúde pública, saúde animal ou à identidade de produto agropecuário. Então, eu não posso ter nenhuma penalidade, nenhum processo administrativo que tenha tido aí, que esteja já na fase de execução, né, que já tenha transitado em julgado, então estipulou a multa, não recorri, então ficou aquela multa. E aí eu não posso ter nenhum processo nesse sentido que envolva aí a questão de saúde pública, saúde animal ou identidade de produto agropecuário, ok? Então aqui são processos que já transitaram em julgado e que estão na fase de cobrança das multas, ou que estão na fase lá de cumprimento das penalidades, né? Inciso 3º. Comprometer-se a compartilhar os dados operacionais de qualidade escolhidos como de interesse da fiscalização, na forma e na frequência prevista em norma complementar editada pelo MAPA, e atender às especificações de segurança dos sistemas tecnológicos de informação definidas pelo Ministério. Então aqui são 2 critérios, na verdade. Primeiro é compartilhar os dados. Vamos lembrar que dados são o de alta severidade e o de alta probabilidade. São esses 2, né? Altas ou altíssimas lá, né? São os mais graves. Que vai estar em norma complementar para cada setor estipulado aí. O que é para cada setor, por exemplo, abatedouro frigorífico de bovinos. Então são esses dados aqui que são considerados. Para produto bovino resfriado com osso, tem que ter mais esses daqui. Então isso vai estar estipulado em norma complementar. Além disso, as questões de segurança envolvendo a tecnologia de informação. Então, como que vai transmitir esses dados? O Ministério vai passar um canal específico, vai passar uma metodologia, um procedimento específico para que seja viável e possível fazer esse compartilhamento. Tá? Então, a ideia aqui é segurança da informação na questão de transmissão de dados. O artigo 15º traz para os requisitos de permanência no programa de incentivo à conformidade. Lá no inciso 1º, ele traz disponibilizar ao Ministério da Agricultura e Pecuária o acesso aos manuais atualizados dos programas de autocontrole, na forma prevista em norma complementar editada pelo Ministério. Então também vai ter norma complementar. Muita coisa a gente vai ver aqui nessa legislação, nesse decreto, que fala que você estará presente em norma complementar. Então,
Mas aqui ele está falando o seguinte: os programas de autocontrole, os PACs lá, vão ter que estar atualizados e disponíveis aí para o Ministério. E a maioria dos estabelecimentos de produção animal isso já é feito, né? Inclusive o CIF lá já tem uma cópia atualizada e isso a empresa mantém atualizado lá. Inciso segundo, né? Lembrando que a gente está falando de requisitos para permanência dos agentes nos programas de incentivo à conformidade. Inciso segundo, manter atualizado o compartilhamento de dados operacionais e de qualidade escolhidos, como de interesse pela fiscalização na forma e frequência prevista. Então aqui, lembra, vai ser os dados lá de probabilidade alta e severidade alta. E aí cada setor vai ter norma complementar instituída. Então aqui é manter atualizado o compartilhamento desses dados de controle, os dados de rotina, que você vai fazendo lá no monitoramento, no controle de processo, ok? Inciso terceiro, manter o desempenho mínimo estabelecido. Então tem que ter, vai ter um alvo aí, um objetivo, né, uma nota de corte para manter um padrão aí. Então esse vai ter que ser cumprido para você permanecer no programa e gozar dos benefícios aí, ok? Artigo 16º. A ocorrência das hipóteses de advertência, suspensão e exclusão do programa de incentivo à conformidade em defesa agropecuária não implicará em constituição de processo administrativo sancionatório e será comunicado aos agentes de forma estabelecida pelo MAPA. Ou seja, se você descumprir qualquer desses requisitos que estão ali na permanência, eu deixei de atualizar os dados, eu não estou mais compartilhando. Isso não vai gerar uma punição para você, não é para gerar uma sanção, não é para você ser autuado lá com base na omissão de dados de interesse lá, não vai ser, não vai acontecer. Então somente vão ocorrer as advertências, suspensão e exclusão do programa. Mas multas não é para vir, né? Nesse sentido aqui. Tá? Mas aqueles requisitos que são inerentes ao programa de incentivo à conformidade. Não está falando das infrações aí que podem ser cometidas na rotina operacional, aí, na rotina de trabalho do estabelecimento. Ok? O artigo 17 traz, no âmbito do programa de incentivo à conformidade, a defesa agropecuária, a advertência será aplicada aos agentes nas seguintes hipóteses. Então, aqui são as hipóteses de cabimento de advertência. Tá? Primeiro, não disponibilizar ao Ministério da Agricultura e Pecuária o acesso aos manuais atualizados de seus programas de autocontrole, na forma prevista em norma complementar. Então, eu não criei um novo programa de autocontrole e não entreguei lá no CIF. Né? Então, isso pode me gerar uma advertência no que diz respeito ao programa. Tá? Lembra que isso aqui a gente está falando referente ao programa de incentivo à conformidade. Tá? 2. Não manter atualizado o compartilhamento de dados. Vai ser instituído lá a periodicidade, né, de quanto tempo você vai ter que lançar os dados, né, e quais dados. Tá? Então, você não manter atualizado, não lançar os dados na periodicidade que vai estar em norma complementar, você vai poder tomar advertência. Não manter o desempenho mínimo. Então, vai ter um target lá, vai ter uma nota de corte lá para eu atingir. Não mantive, não consegui atingir essa nota. Também vai ser objeto de advertência. Tá? O prazo para adequação, no parágrafo único está o seguinte, o prazo para adequação à exigência que tenha dado causa à advertência será de 7 dias úteis. Atenção, 7 dias úteis. Aqui, contados da data de ciência pelo agente. Aqui é importante dizer que aquela regrinha que está lá no decreto 9.003/2017, que na verdade é a mesma regra do CPC, né, do Código de Processo Civil, ela vale para a metodologia de cálculo de cômputo aqui, de cálculo do prazo. Tá? Então você não conta o dia do início e conta o dia do fim. Então eu recebi hoje, eu começo a contar a partir de amanhã. E são dias úteis. Tá? Aqui pula os finais de semana, pula o feriado. Feriado aqui nacional, tá? Feriado regional não entra aqui, tá bom? Atenção nisso, é só feriado nacional que é considerado aqui. Atenção, é importante falar, antes da gente dar a sequência aqui, que essa questão da metodologia de cômputo, né, de cálculo aí do prazo, não está aqui nesse decreto, tá? Isso daqui, essa questão do prazo, ela é regulada pela Lei 14.515, tem também disposição sobre isso, é regulada subsidiariamente aí pelo CPC e também pelo decreto 9.013, também tem lá a regrinha, tá bom? Artigo 18. No âmbito do programa de incentivo à conformidade de defesa agropecuária, a suspensão será aplicada nas seguintes hipóteses. Então, aqui a gente está falando já de suspensão. Então, teve advertência e o próximo passo é uma suspensão. Suspensão do quê? Do estabelecimento? Não, é suspensão do programa. Atenção, a atividade de estabelecimento não vai parar por isso. Aqui o que vai parar são os benefícios
conferidos pelo programa. Então, por exemplo, a regularização por notificação é um benefício. Então, se eu for suspenso do programa, eu não tenho direito à regularização por notificação. E eu vou ser autuado. Ok? Então, vamos lá. Quais são as hipóteses de cabimento de suspensão? Então, não disponibilizar o acesso aos manuais atualizados, aos PACs atualizados, por prazo superior a 8 dias úteis, contados da data da ciência. Então, eu recebi a ciência, eu tenho prazo para regularizar de 7 dias úteis. Não regularizei no 8º dia, eu vou ser suspenso do programa. É assim que funciona, no 8º dia útil. Então, muita atenção, né? É muito importante considerar que é dia útil e muito importante ter noção desse prazo. Então, assim, conta a partir do dia seguinte, né? Então, eu recebi hoje, eu começo a contar de amanhã. 7 dias úteis eu tenho para regularizar uma advertência. Não regularizei, vai gerar uma suspensão. Basicamente, o raciocínio é esse. E aí, assim, acesso aos manuais atualizados é uma hipótese. Não manter atualizado o compartilhamento de dados, então os dados têm que ser compartilhados a cada 15 dias. Eu não fiz isso. Deixei de compartilhar os dados que eram quinzenais, ou os dados que eram diários. Deixei de compartilhar. Vou tomar uma advertência, a contada advertência, 7 dias para regularizar. Não regularizei, no 8º dia eu posso levar uma suspensão, possivelmente vou levar uma suspensão. Ok? Também aqui, então, 8 dias. No inciso 3º, manter desempenho inferior ao estabelecido. Então, estabelece lá para um determinado parâmetro um valor, uma meta de atingimento. Eu permaneci durante 8 dias sem atingir essa meta, eu vou ser suspenso do programa. Entendido? O artigo 18 ainda continua. No âmbito do programa de incentivo à conformidade em defesa agropecuária, a suspensão será aplicada naquelas hipóteses que a gente conversou, mas no parágrafo 1º ele traz: a suspensão perdurará até que o agente restabeleça o atendimento às exigências que deu causa. Então, deixei de entregar o programa atualizado. E aí eu fiquei assim 3 meses. São 3 meses que vou ficar suspenso. Ah, deixei 15 dias. São 15 dias que eu vou ficar suspenso do programa. Né? Na verdade, deixei de cumprir advertência 7 dias. No 8º dia leva suspensão. A partir desse dia eu fiquei 20 dias sem cumprir, é 20 dias suspenso. Ok? Parágrafo 2º. Durante o período de suspensão, o agente não poderá usufruir dos benefícios e incentivos concedidos. Evidentemente, ficam suspensos então os benefícios. Lembrando, não é suspensão da atividade do estabelecimento, é suspensão dos benefícios do programa. A gente usou até o exemplo aí da notificação por regularização. Se eu estou suspenso, não vou poder usar desse benefício. Tá? Parágrafo 3º. No prazo de 7 dias úteis, contados da data da ciência da advertência, o agente poderá apresentar justificativa fundamentada para o não restabelecimento das obrigações de permanência no programa de incentivo à conformidade, inclusive com proposta de prazo para o seu restabelecimento. Então, na verdade, aqui é o seguinte: eu não cumpri, levei a advertência, né? Eu não cumpri o prazo aí, não vou cumprir o prazo de 7 dias, porque precisa fazer uma obra, essa obra vai me levar 30 dias. O que eu posso fazer? Eu posso apresentar um pedido, olha, suspenda-se o prazo aqui por 30 dias, porque é o prazo que eu vou levar para ter uma obra aqui, para atender esse critério. Então, solicita esse prazo. Tal. E aí vai ser avaliado pelo Ministério. Se ele te conceder esse prazo, você não vai levar a suspensão desse período de adequação. Tá? Mas tem que ser muito bem fundamentado esse pedido de prazo. Ok? Ainda no artigo 18 temos mais parágrafos. Né? Parágrafo 4º fala: a apresentação de justificativa adiará o início da suspensão do programa de incentivo à conformidade em defesa agropecuária até a deliberação do Ministério. Então, quando você apresenta um pedido lá de prazo para adequação, automaticamente vai ter um efeito suspensivo. Então, vai suspender a execução da suspensão. Né? Não vai ser aplicada a sua suspensão do programa, até a deliberação. Parágrafo 5º. Na hipótese de acolhimento da justificativa, o Ministério da Agricultura e Pecuária adotará o prazo previsto para o restabelecimento das obrigações de permanência no programa de incentivo à conformidade, período no qual a suspensão não será aplicada. Então, eu pedi 30 dias. Então, durante esses 30 dias não vai aplicar a suspensão e eu vou poder fazer a adequação que foi necessária lá. Parágrafo 6º. Na hipótese de não acolhimento da justificativa ou de encerramento do prazo previsto para o restabelecimento das obrigações de permanência no programa de incentivo à conformidade,
será aplicada a suspensão. Então, eu não cumpri esse novo prazo, apresentei os 30 dias, eu não cumpri esse novo prazo, vai aplicar a suspensão. Ou, a justificativa que eu dei não foi acolhida, né? Não tem justificativa para esse prazo que eu estou pedindo. Então, novamente, vai ser aplicada a suspensão. O artigo 19º traz, no âmbito do Programa de Incentivo à Conformidade e Defesa Agropecuária, a exclusão será aplicada nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Aplicação de penalidade decorrente de processo administrativo de fiscalização agropecuária em fase de execução, cuja infração tenha como consequência dano ao consumidor, em razão de risco à saúde pública, à saúde animal ou à identidade de produto. Então, o que aconteceu é o seguinte: estou lá, aderi ao programa, estou cumprindo com todas as obrigações. E eu levei um auto de infração. Esse auto de infração foi para a primeira instância, fizemos a defesa, não foi acolhida a defesa, foi para a segunda instância, também não foi acolhida a defesa e tinha lá o enquadramento que constatava aí o risco, né? Tinha análise, inclusive, do produto que constatava risco com a saúde pública, a saúde animal ou a identidade do produto. Quando vai para a execução, então transitou em julgado, isso aqui não tem mais recurso, eu não coloquei mais recurso, transitou em julgado e tem relação com saúde animal, saúde pública ou identidade de produto, eu vou ser automaticamente excluído do programa de incentivo à conformidade. Tá? Isso aqui é muito importante. Inciso 2º, o acúmulo de mais de 90 dias de suspensão do programa de 365 dias anteriores. Então aqui basicamente é o seguinte, eu vou lá, eu não atualizo os programas de autocontrole lá, não disponibilizo os manuais lá atualizados para o CIF. Eu levo uma advertência, tenho 7 dias para regularizar. Não regularizo. No 8º dia, eu levo uma suspensão. Né? Essa suspensão do programa, ela dura aí 90 dias. Eu fico 90 dias sem cumprir, sem apresentar o PAC lá atualizado para o CIF. Automaticamente, lá no final dos 90 dias, eu vou ser excluído do programa. É bem simples assim. Interessante notar que esses 90 dias que levam à exclusão, 90 dias de suspensão que podem levar à exclusão, eles são cumulativos. Então, se num período de um ano, de 365 dias, dentre os últimos 365 dias eu acumulei 90 dias de suspensão ou mais, na verdade mais de 90 dias de suspensão, isso vai me gerar a exclusão do programa. Entenderam? Então, assim, eu tive. A primeira suspensão minha foi lá em abril, eu fiquei 20 dias. A minha segunda exclusão foi em junho, eu fiquei 50 dias. Então aí já deu 70. A minha terceira exclusão, eu fui e fiquei mais 30 dias. Então deu 100 dias. Essa última que teve aqui em outubro aqui foi cabal para exclusão. E eu vou ser excluído. Então atenção, porque esse prazo aqui é cumulativo, ok? Artigo 20, o 20º. O agente excluído do Programa de Incentivo à Conformidade e Defesa Agropecuária somente poderá requerer nova adesão após 12 meses da data da exclusão e deverá atender os mesmos requisitos de admissibilidade estabelecidos nesse decreto. Parágrafo único. Na hipótese de exclusão do programa a pedido do agente, o requerimento de nova adesão poderá ser feito a qualquer tempo. Então vamos lá. Eu levei a advertência, não regularizei, levei a suspensão, não regularizei, fiquei 91 dias suspenso, fui excluído do programa. Eu só vou poder requerer nova adesão a partir desse período aqui, 12 meses depois. Né? Então, vamos dizer que fomos excluídos aqui em agosto. Eu só vou pedir nova adesão em agosto do ano que vem. Fica excluído 12 meses. Né? Então, isso aqui é muito importante. Porém, se eu sair do programa por iniciativa própria, então eu vou lá e peço, olha, vou passar por uma obra aqui, eu vou ter algumas dificuldades, eu quero sair do programa, quero ser excluído do programa de incentivo à conformidade. Então, é excluído. E aí eu resolvo a obra, tudo certinho, que eu achei que ia demorar mais, demorou menos, eu vou lá e vou pedir uma nova adesão. Posso? Pode. Aí a qualquer tempo você pode pedir uma nova adesão. Não tem problema. Esse período de 12 meses excluído aí, de exclusão, é para aqueles que deixaram de cumprir o programa, né? Então, levaram mais de 90 dias de suspensão no último ano. Tá? Cumulativo, lembra sempre disso. O artigo 21, ou 21º,
o Ministério da Agricultura e Pecuária, em conjunto com o setor produtivo, verificará a cada 3 anos a necessidade de atualização das normas complementares do Programa de Incentivo à Conformidade para cada setor produtivo. Então, aqui cada 3 anos, vamos sentar uma mesa redonda para discutir aí como é que está esse programa e o que precisa aprimorar. O artigo 22 traz o seguinte: não são passíveis de regularização por notificação pelos agentes que aderirem ao programa de incentivo à conformidade, lembrando que a regularização por notificação é um benefício, que se constitui no seguinte: a fiscalização identifica uma não conformidade e vem e apresenta para a empresa uma notificação, né, informando: olha, constatei essa não conformidade. A empresa, o agente privado, vai pegar essa informação e vai trabalhar nela e vai fazer um plano de ação, vai propor uma ação e um prazo para a solução desse problema. Apresentando isso, ele vai ter que cumprir esse prazo, e aí ele não vai ser autuado, ele não vai receber um auto de infração se ele cumprir esse prazo e regularizar a não conformidade, ok? Mas ela não vai ser cabível, essa regularização por notificação não vai ser cabível em todos os casos, todas as vezes, né? E aqui esse artigo está trazendo quais são as hipóteses aí, quais são as vezes que não cabe regularização por notificação. Né? Que se for constatada uma não conformidade, vai ser aplicado o auto de infração. Então, quando ocorre isso? Primeiro, o inciso primeiro traz, quando a infração for classificada como de natureza gravíssima, conforme regulamentos de produto de origem animal e de produto de alimentação animal. Onde que eu vejo isso? Salvo engano, lá no artigo 508 do Decreto 9.003 de 2017, que regulamenta aí a parte de produtos de origem animal, comestível, né, principalmente, ali ele traz a classificação das infrações. Então, a infração leve é do inciso tal do artigo 496. A infração moderada é do inciso tal a tal. Ele traz uma classificação. Então, tudo que for classificado ali como gravíssimo, né, aquelas condutas que são classificadas, aquelas infrações classificadas como gravíssimas, elas não são passíveis de regularização por notificação. A outra hipótese, no inciso 2, traz quando as consequências da irregularidade causarem dano ao consumidor em razão de risco à saúde pública, à saúde animal ou à identidade do produto pecuário e não puderem ser revertidos. Então, vamos lá. Aqui é importante, tá? Não é que eu concorde com isso, mas eu vou explicar o que está escrito aqui. Né? Então, o que está escrito aqui? Quando as consequências da irregularidade causarem dano. Então, é quando causar dano. Não é quando existir o risco de dano. Né? Então, aqui ele está pedindo um dano efetivo. Então, se não existir um dano efetivo à saúde pública, ou um dano efetivo à saúde animal, ou um dano efetivo ao produto agropecuário, à identidade do produto agropecuário, não entra nessa hipótese. Então, vai poder ser regularizado. E ele continua, né? Ele coloca assim: risco à saúde animal, à saúde pública, à saúde animal, ou à identidade do produto agropecuário, atenção, não puderem ser revertidos. Então, mesmo as hipóteses em que houver um dano, né, causar um dano efetivo, mas esse dano puder ser revertido, ele não vai afetar aqui. Então, ele só vai aqui, não vai poder aplicar a regularização por notificação quando o dano for irreversível. Né? E o dano for efetivo e irreversível. Né? Não está ou aqui, está e. Então, o dano tem que ser efetivo e irreversível. Eu insisto bastante aqui porque, eventualmente, pode existir a pretensão de classificar como um risco. Mas teve risco à saúde. Aqui ele não está falando de risco, ele está falando de dano efetivo. Olha lá, quando as consequências da irregularidade causarem dano. Então, causou dano, e tem prova de que causou dano. Né? Não basta o risco aqui nesse caso, ok? Concordo com isso? Não concordo. Eu acho que o risco deveria estar incluído aqui, mas não é o que está escrito. Entendeu? Inciso terceiro, quando a irregularidade já tiver sido objeto de regularização por notificação nos 90 dias anteriores. Então vamos lá. Não atingi os parâmetros de temperatura durante o processo. O fiscal foi na planta, identificou, isso é uma infração grave, não é gravíssima, não tem nenhum dano efetivo, a condição pode ser revertida, eu posso dar um direcionamento, apressar o processo de resfriamento desse produto, e beleza. Então ele me deu uma regularização por notificação. Segundo caso, acontece de novo, depois de alguns dias, 10 dias passou e isso acontece de novo. Eu posso aplicar a regularização por notificação de novo nessa nova ocorrência? Não. Aí não vai dar. Aí vai ser autuado. Então, são 90 dias entre uma regularização por notificação e outra.
É importante que aqui ele coloca como parâmetro a irregularidade. Veja bem como está descrito aqui. Quando a irregularidade já tiver sido objeto de regularização. Então, essa irregularidade. Ah, mas eu fiz por causa da temperatura a regulação por notificação. Agora eu tive uma situação de bem-estar animal. Ah, não aplica porque você teve a regularização nos últimos 90 dias. Não, está errado. Aplica sim. Né? Agora, se eu tiver na mesma irregularidade, aí não aplica. Tá? Isso está muito claro aqui no dispositivo. Então essa foi a parte terceira, a parte que abordamos aí o programa de incentivo à conformidade e alguns regramentos. Né? É interessante notar que tem muita coisa que ficou para a norma complementar. Esperávamos alguns benefícios a mais, como prometia a lei. Isso não veio nessa regulamentação. Aguardemos aí os próximos diplomas normativos, quem sabe. E se você gostou, deixe seu comentário. Não gostou, deixe seu comentário. Tem dúvida, deixe sua dúvida. Estou aqui à disposição. Aqui estão meus contatos, nas minhas redes sociais. Se inscreva lá no canal do YouTube, né, ative o sininho e deixe seus comentários lá também. Fico à disposição de todos vocês. Caso tenha interesse de fazer um treinamento com a sua equipe, na sua empresa ou com alguns colegas, tem um grupo de estudo, estou à disposição para o grupo de estudo de universidades também, para abordar esse tema que é muito relevante para a indústria e para os profissionais da área. E eu fico à disposição de todos vocês. Obrigado pela atenção. Forte abraço. Até a próxima.